Imagine levitar durante uma oração e não conseguir parar. Imagine ver um anjo tão real quanto a pessoa ao seu lado, segurando uma lança de fogo. Imagine conversar com Cristo como se ele estivesse fisicamente na sua frente. Agora imagine que tudo isso foi testemunhado, documentado, investigado pela igreja e considerado verdadeiro. Se você acha que santos são apenas pessoas bonzinhas que faziam caridade, prepare-se, porque o que aconteceu com Santa Teresa d'Ávila vai desafiar tudo o que você pensa sobre a realidade. Fique até o final, porque o que os médicos descobriram sobre o corpo dela, séculos depois de sua morte, vai te deixar sem palavras. Teresa de Cepeda e Almada nasceu em 28 de março de 1515, em Ávila, Espanha. Desde criança, ela não era comum. Aos 7 anos de idade, convenceu seu irmão Rodrigo a fugir com ela para terras mouriscas. O plano? Ser martirizada por Cristo. 2 crianças na estrada procurando ativamente o martírio. O tio os encontrou antes que chegassem longe, mas aquela intensidade espiritual nunca desapareceu. Aos 20 anos, contra a vontade furiosa do pai, Teresa fugiu de casa e entrou no convento da Encarnação, das Carmelitas. Mas a vida religiosa inicial foi um tormento. Ela adoeceu gravemente, ficou paralítica por 3 anos, sofreu convulsões e enfrentou o que ela chamava de aridez espiritual. Deus parecia ausente. A oração era um deserto vazio. Eram tempos de trevas absolutas. Mas aos 39 anos tudo mudou. Durante uma oração, diante de uma imagem de Cristo flagelado, Teresa experimentou algo que ela mesma lutaria para descrever pelo resto da vida. Uma presença tão real, tão poderosa, tão viva, que ela caiu prostrada, tremendo. Cristo não era mais teologia. Era uma pessoa real, presente, falando diretamente com ela. E a partir daquele momento, as portas do sobrenatural se escancararam. Teresa começou a ter visões, não sonhos vagos, não imaginação piedosa. Ela insistia que eram percepções reais, tão concretas e tangíveis quanto ver você agora na sua frente. Via Cristo, via a Virgem Maria, via anjos. E essas visões vinham acompanhadas de palavras, diálogos completos, ensinamentos profundos. Seus confessores ficaram aterrorizados. Mandaram investigá-la, chamaram teólogos, exorcistas, médicos. Será que era possessão demoníaca? Será que era loucura? Será que era truque? Durante anos, Teresa foi examinada, interrogada, testada, e a conclusão dos investigadores foi unânime. Aquilo era real e vinha de Deus. Mas a experiência que chocou e fascinou o mundo cristão aconteceu quando Teresa tinha aproximadamente 43 anos. É conhecida como a transverberação e está documentada em sua própria autobiografia com detalhes tão vívidos que são perturbadores até hoje. Teresa descreve que um anjo apareceu ao seu lado. Não era grande, mas sua beleza era tão intensa que queimava só de olhar. O anjo segurava uma longa lança de ouro, e na ponta dessa lança havia uma chama ardente. E então o impensável aconteceu. O anjo atravessou o coração de Teresa com a lança, repetidas vezes. Teresa descreve uma dor física real, tão intensa que a fazia gemer alto, mas simultaneamente era acompanhada de um êxtase espiritual tão avassalador que ela não queria que terminasse. Era dor e prazer ao mesmo tempo. Sofrimento e êxtase unidos de forma humanamente impossível de explicar. E isso não aconteceu apenas uma vez. Repetiu-se várias vezes durante meses. Outras freiras testemunharam. Viram Teresa em êxtase, viram seu corpo levitar, viram seu rosto literalmente brilhar com luz que não vinha de fonte natural alguma. Teresa tentava se esconder, envergonhada, mas não conseguia controlar quando os êxtases viriam. Há documentos oficiais, relatos juramentados de testemunhas oculares que viram Teresa levitar durante a missa. Ela subia do chão, às vezes apenas alguns centímetros, outras vezes até 1 metro de altura. Seu corpo ficava suspenso no ar por minutos. E quando o êxtase passava, ela caía, exausta, sem controle. Teresa odiava essas manifestações públicas. Escreveu que implorava a Deus com aquilo em público, preferia que acontecesse em privado, porque as pessoas ficavam perturbadas, curiosas, algumas até riam. Mas Deus, segundo ela, tinha outros planos. Queria que fosse visto, queria testemunhas. E as testemunhas não eram apenas freiras simples e crédulas. Havia bispos, teólogos da Universidade de Salamanca, nobres da corte espanhola. Todos viram, todos testemunharam, e todos ficaram sem explicação natural para o fenômeno. Mas Teresa não era apenas uma mística passiva esperando visões. Ela era uma reformadora incansável. Fundou 17 conventos reformados por toda a Espanha, viajando em condições brutais, enfrentando oposição violenta da igreja estabelecida,
perseguida por facções que queriam destruir sua obra. Ela escrevia constantemente. Suas obras, especialmente O Castelo Interior e Caminho de Perfeição, tornaram-se clássicos da literatura mística cristã. Mas não eram textos abstratos e teóricos. Eram guias práticos, detalhados, honestos sobre como buscar união com Deus. Teresa escrevia como quem conhecia o caminho porque o tinha percorrido. E ela era surpreendentemente humana em seus escritos. Admitia dúvidas, medos, fracassos. Contava sobre vezes que dormia durante orações longas. Reclamava do frio nos conventos. Tinha senso de humor afiado. Escreveu certa vez: "Que Deus me livre de santos carrancudos." Teresa era extraordinária, mas era real. Durante os últimos anos de vida, as experiências místicas continuaram, mas seu corpo estava se deteriorando. Décadas de viagens difíceis, doenças crônicas, trabalho exaustivo cobraram seu preço. Em 4 de outubro de 1582, aos 67 anos, Teresa faleceu no convento de Alba de Tormes. E aqui começa outra parte extraordinária da história. 9 meses após sua morte, por razões políticas e religiosas, decidiram exumar seu corpo para transferi-lo. Quando abriram o caixão, testemunhas ficaram chocadas. O corpo estava incorrupto, não apenas preservado, mas exalando um perfume intenso que encheu toda a capela. A notícia se espalhou. Autoridades eclesiásticas ordenaram investigações. Médicos examinaram o corpo e confirmaram: não havia embalsamamento, não havia tratamento químico, mas o corpo permanecia flexível, a pele intacta, como se ela tivesse morrido dias atrás, não meses. Mas há algo ainda mais perturbador. Quando finalmente abriram o corpo para examinar o coração, encontraram marcas físicas, cicatrizes profundas que atravessavam o músculo cardíaco, exatamente como Teresa tinha descrito nas visões da transverberação. O anjo com a lança não era apenas visão espiritual, tinha deixado marcas físicas reais. O coração de Teresa foi preservado separadamente e existe até hoje, em exposição no convento de Alba de Tormes. Médicos modernos examinaram e confirmaram: há perfurações no músculo cardíaco que não podem ser explicadas por causas naturais conhecidas. São marcas que atravessam o coração de lado a lado. Em 1622, 40 anos após sua morte, Teresa foi beatificada. Apenas 3 anos depois, em 1625, foi canonizada pelo Papa Gregório XV. E em 1970, o Papa Paulo VI a declarou doutora da Igreja, a primeira mulher a receber esse título. Uma mística, uma mulher ensinando teologia aos maiores doutores da cristandade. Mas por que Teresa importa hoje? Por que sua história ainda fascina e perturba 500 anos depois? Porque ela desafia nossas categorias confortáveis. Queremos que santos sejam figuras distantes, etéreas, quase irreais. Teresa era intensamente humana, mas experimentou o divino de formas que desafiam a explicação racional. Ela nos força a perguntar: Deus realmente se comunica diretamente com seres humanos? Experiências místicas são reais ou apenas fenômenos psicológicos? O sobrenatural verdadeiramente invade o natural? E se invade, por que com algumas pessoas e não com outras? Teresa não tinha respostas simples. Ela própria passou anos em dúvida, questionando suas próprias experiências, temendo estar enganada ou enganando outros. Submeteu-se a investigações rigorosas, aceitou a autoridade da Igreja para julgar suas experiências. E mesmo assim, manteve sua certeza inabalável. Ela tinha visto Deus, tinha falado com anjos, e aquilo era mais real que qualquer outra realidade. Hoje, o convento de Alba de Tormes recebe milhares de peregrinos anualmente. Vão ver o corpo incorrupto, o coração perfurado, os lugares onde Teresa viveu e escreveu. Mas o verdadeiro legado de Teresa não está em relíquias, está em suas palavras, suas obras, seu testemunho de que Deus não é uma ideia abstrata, mas uma presença viva que pode ser encontrada, conhecida, experimentada. Teresa dizia que Deus não precisa de almas extraordinárias para fazer coisas extraordinárias. Precisa apenas de almas disponíveis, abertas, corajosas o suficiente para dizer sim quando Ele chama. Ela era filha de comerciantes, não de reis. Era mulher em época que mulheres não tinham voz na igreja. Era doente crônica, com saúde frágil. Mas quando Deus chamou, ela respondeu. E talvez esse seja o verdadeiro milagre de Santa Teresa. Não as levitações, não as visões, não o corpo incorrupto. O milagre é que uma pessoa comum, cheia de falhas e medos, pode ser transformada em canal do divino. Que Deus continua falando, aparecendo, agindo no mundo através de quem está disposto a ouvir.
Santa Teresa d'Ávila nos lembra que o céu não está tão distante quanto pensamos, que Deus não está em silêncio, que milagres não pararam no primeiro século e que talvez, apenas talvez, se tivermos coragem de buscar como ela buscou, de mergulhar nas profundezas da oração como ela mergulhou, possamos também experimentar algo do que ela experimentou. Ela viu Deus, falou com anjos e deixou um caminho para que outros possam seguir. A pergunta que fica é: temos coragem de percorrer esse caminho? Ou preferimos a segurança de uma fé apenas intelectual, distante, sem risco de encontros que mudam tudo? Santa Teresa d'Ávila não oferece conforto fácil. Oferece algo muito mais perigoso e muito mais precioso. Oferece a possibilidade real de encontrar Deus. E se encontramos, nada mais será como antes. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós.